Boa noite. Um beijo, Gui. Boa noite, bem-vindos. Gente, às vezes eu não consigo ler tudo que vocês escrevem. Outro dia eu tava acho que no curso do Tadashi, e alguém falou: nossa, Jana, você não dá nem oi. Eu falo: gente, eu não consigo ver às vezes. Me perdoem, tá? Se por acaso passar, não é de propósito, não. Mas boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas para nossa roda de meditação. É com grande alegria que eu ocupo esse lugar e venho aqui então também, praticar meditação. Hoje mais do que nunca, tá comprovado a eficiência, o que ela traz realmente de recurso para nós. E a única coisa que eles falam é que para você obter de fato, resultados, é necessário uma prática mais constante. Então, para quem está aqui já há um bom tempo, provavelmente já consegue desfrutar e reconhecer os benefícios, Muito bom. Espero que todos tenham tido uma boa segunda-feira. Começar a semana aí com o pé direito, como a gente costuma dizer. Para quem está no estado de São Paulo, teremos um feriado, no meio da semana, na quarta-feira, desde que o Tadashi começou. Pois é, concordo, tem muita gente aqui que está há muito tempo. Alguns reconheço porque me mandam mensagem, a gente troca, mas provavelmente deve ter muita gente aí que está desde o início. Parabéns por fazer isso por você, Muito bom. No meu ciclo começou ontem, porque domingo... Foi domingo? Não, foi sábado. Sábado, eu tive um problema aqui com a luz e acabei não conseguindo fazer. Mas eu comecei falando um pouquinho sobre a jornada do herói. Não é um livro, tá? É um trabalho que foi desenvolvido pelo Joseph Campbell. Para quem tiver interesse, vá ler. E onde eu falei um pouquinho sobre que é um processo, É todo um processo, uma jornada, Como o próprio nome diz. Uma jornada que muitas vezes a gente faz, passa por ela, às vezes sem nem ter tanta consciência assim. Mas... E hoje eu comecei falando, porque quando a gente está falando em jornada do herói, a gente fala em 12 passos. Eu não vou falar dos 12 passos aqui, eu vou passar por alguns que eu acho que são interessantes de falar. E ontem eu comecei falando de um dos primeiros passos, que é o chamado, que é aquele impulso interno que nos convida, a nos movimentar, tá?
Então, a partir de um incômodo, a partir de de uma insatisfação, seja lá o que for. E essa jornada, gente, ela não necessariamente ela requer realmente uma coisa muito grande. Às vezes é um movimento interno nosso que eu preciso sair de um lugar para ir para outro. Eu preciso começar a deixar de fazer algo para começar a fazer de outro jeito. Então, assim, mas a gente passa, né, ao longo para começar esse movimento e chegar realmente lá no final. Às vezes é um processo mesmo, tá bom? E hoje eu vou falar um pouco acho que é o quinto passo, se eu não me engano, que eles chamam de a travessia do limite, que na verdade é a ação em si, é a decisão de atravessar a fronteira entre aquilo que para você já é conhecido e aquilo que ainda é desconhecido. Como assim desconhecido, Jana? Vamos falar de algo muito simples. Aquela pessoa que não consegue dizer não. Ela está sempre no movimento do sim para todos e o não para ela. É desconhecido para ela dizer o não. Então, provavelmente traz para ela uma série de receios, uma série de medos, crenças, né, que estão ali. Então, entenda que essa travessia é fazer realmente essa tomada de decisão de que a partir de agora eu vou, né, colocar isso em prática. E acaba sendo realmente essa fronteira entre aquilo que já é conhecido para mim e aquilo que é desconhecido, porque de fato eu nunca fiz esse movimento, né? Jung, ele fala, quando a gente faz esse processo, sobre o limiar, né? O simboliza o limiar. Então é o que separa o ego, e na psicologia o ego é muito importante, tá? Porque é ele que faz o contato com a realidade. Muitas vezes ele traz os mecanismos de defesas e por aí vai, tá, gente? Mas quanto mais consciente eu me torno, quanto mais eu faço o meu processo de autoconhecimento e vou evoluindo, às vezes esse ego ele vai ficando, né, potencializado e não tão fragilizado. Então aqui o que separa o ego no sentido de que daquilo que eu conheço, da realidade que eu conheço, tá? Do inconsciente. O que seria o inconsciente? Toda a questão de medo, é um campo de possibilidades muito grande, né? Quando eu falo possibilidades, entenda-se aí todas elas, boas, ruins e por aí vai, tá? Então, muitas vezes, para eu começar a fazer essa travessia, isso me ativa, assim, uma ansiedade. E aí o ego acaba entrando em ação, ele vai trazer uma série de mecanismos, às vezes, de defesa, e se eu não estiver atento, se eu não tiver consciência, muitas vezes eu vou paralisar, eu não vou dar sequência, às vezes, nisso. Porque ele vai temer. Quer dizer, se o ego percebe que aquilo possa ter qualquer tipo de... pode aparentar um perigo para mim, no que se refere à minha estrutura emocional, vamos dizer assim, ele pode ativar um mecanismo de defesa, tá? Então, muitas vezes é aqui quando as pessoas buscam assim, justificar o não fazer, né? O não agir. Então, não aqui é uma regra, tá, gente? Mas às vezes a gente entra no agora não é o momento, sou muito velho para isso, sou muito novo para isso, enfim, uma série de justificativas que nada mais é um mecanismo de defesa que a gente chama de racionalização, né? Então tentativas do nosso inconsciente de permanecer lá naquele campo conhecido, entende? Então é como se ele estivesse ali me ajudando a não fazer, né, esse processo todo, tá? Porque ele desconhece o que vai acontecer se eu fizer isso, tá? Então quando eu falo desse processo, quando eu tô falando dessa limiar, dessa travessia,
Muitas vezes, para eu conseguir fazer isso, envolve eu me responsabilizar pelas minhas próprias escolhas, certo? A coragem, claro, né, de se expor àquilo que eu não conheço, àquilo que é incerto, né, e muitas vezes tem pessoas que têm, né, uma grande dificuldade em fazer, né, lidar com isso. E também envolve até um certo desapego, um processo até de luto por aquilo que vai ficar para trás, porque às vezes eu tô num lugar, não tá bom, mas eu reproduzo aquilo porque pode ser que eu tenha um ganho secundário nisso. Então eu tenho que abrir mão disso para começar, né, a navegar e a fazer essa travessia, tá? Então envolve, um processo, né? Vocês viram que quando a gente fala nessa jornada, olha quantas ações. Muitas vezes eu preciso, às vezes, para fazer uma pequena ação, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, é tão importante essa tomada de consciência, porque senão eu fico ali, né? E olha que outro dia eu estava lendo, tem um autor que a gente estava, na verdade eu estava num curso, e a gente estava discutindo muito sobre a zona de conforto. E hoje se fala, né, tanto, não pode ficar na zona de conforto, e a zona de conforto é ruim. A zona de conforto, ela é necessária, ela é importante, porque é onde a gente recarrega, é onde eu me alivio, tá? Então ela não pode deixar de existir. Mas a questão é quando eu só permaneço nela e mesmo com o meu incômodo, mesmo diante de uma necessidade minha, mesmo diante de uma vontade, enfim, eu não me mobilizo para aquilo, tá? Então esse para mim é importante. Tem um autor que também fala que toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente passa por uma zona de medo, aí vem uma zona de aprendizagem e depois de uma zona de realização. Então, não é fácil, às vezes, né, sair dessa zona de conforto, porque de fato, ali tá tudo que eu conheço, tudo que eu, né, que já... E essa zona de conforto, às vezes, também não é tão fácil, às vezes, de adquirir, né, vamos conver que, às vezes, adquirir essa zona de conforto, às vezes, me mobilizou muita coisa. Então, não vamos olhar com certa cautela, né, para essa zona de conforto, tá bom? Mas é isso, é sobre essa travessia, é sobre esse processo, né, de decisão e ação, de deixar para trás, de fato, aquilo que não está colaborando comigo. Eu já senti o chamado, já senti o incômodo, então tá faltando a minha ação, tá faltando a minha decisão entende? E aí eu fazer, né, esse processo todo, tá bom? Sim, concordo, tudo na vida é um desafio. Para alguns, o desafio vai ser em algumas coisas, para outros, em outras coisas, né? Então depende muito aí de cada um, né, do perfil, dos recursos que eu tenho, das ferramentas que eu tenho, por aí vai, tá bom? Então hoje na meditação eu vou te fazer um convite. Então, mas vai conversando um pouco sobre essa zona de conforto, né? Por que é tão difícil eu sair disso? A minha necessidade de controle, o que é que me prende aqui? Mas às vezes eu também cheguei nessa zona de conforto e se eu tiver de fato consciente, falar, poxa, cheguei aqui, calma, agora eu vou aproveitar um pouco disso. Mas o que eu tô dizendo eu já tenho consciência que o chamado aconteceu, eu já tenho consciência de que tem algo ruim, eu tô insatisfeita e não sei o que, e eu também não faço esse movimento. Então aí sim, tá? E aí aqui é que realmente precisa existir, então, cuidado, tá bom? Então na meditação hoje eu vou te fazer um convite a fazer essa travessia. E vai ser um convite mesmo, tá? Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado.
Repouse suas mãos aonde for mais confortável para você. Traga a sua presença através da sua respiração e vamos começar. Então, respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire, relaxe o seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire. Sinta o ar percorrendo até chegar nos seus pulmões. E sinta o ar saindo. E o meu convite é que você então imagine, visualize e sinta você diante de uma ponte. Observe essa ponte. E o meu primeiro movimento é te pedir para que você olhe para trás e agradeça ao seu passado por tudo que te trouxe até aqui.
Respire profundo e vai mais uma vez observar a ponte à sua frente. E reflita que de um lado está a sua vida conhecida, talvez confortável, mas também possa estar alguma insatisfação. E lá do outro lado está o território de expansão e de transformação. Então, a minha reflexão é que você possa se questionar se tem o que você teme perder, mas o que também te motiva a seguir. O que me dá medo quando penso em atravessar esse limite. E o que é preciso eu deixar para trás para atender esse chamado. Respire profundo. E nesse momento, o convite é que você veja se é possível iniciar essa travessia até o outro lado. E se for possível a você, e você se sentir, visualizar você caminhando por essa ponte, pense em qual pequena ação simboliza o seu primeiro passo para a transformação que você deseja. Então, por um instante, eu te deixo no seu silêncio, na sua reflexão. E na possibilidade de você fazer essa travessia. Respire profundo. Se para você foi possível atravessar, integre no seu coração esse seu primeiro compromisso, seu primeiro passo. E se para você não foi possível, apenas se acolha. E entenda que a
decisão, a ação que você precisa, em algum momento ela vai acontecer. Então respire profundo, integrando tudo que foi útil e bom para você. Reconheça para o dia de hoje aquilo que você quer agradecer. E sinta a gratidão no seu coração. E permita que ela reverbere para todo o seu corpo, para todo o ambiente onde você está. Coloque o foco na sua respiração. Traga a consciência para o seu corpo. E bem devagar vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, no seu ritmo, no seu tempo, e amorosamente vai abrindo os olhos. Muito bom, muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Depois me contem, me mandem lá no meu Instagram se foi possível fazer essa travessia, e é um comprometimento mesmo. Se não foi possível, eu acho que tem muitos momentos que de fato é um processo até essa decisão, até essa ação acontecer, e tá tudo bem, né? Então, mas a gente tem que ter um pouco dessa consciência de que esse limiar que me assusta é também a porta que me liberta. Então, tenha isso em mente. Obrigada de coração. Gratidão pela companhia, pela presença. Amanhã a gente se encontra aqui e a gente troca mais um pouquinho. Bom descanso a todos, boa noite e